Tem uma aqui do Lucas que ele fala assim: como a ascensão de grupos como o Hamas afeta a estabilidade no Oriente Médio? Esses grupos, eles são chamados proxies, né? A gente podia até colocar novamente o mapa lá do Oriente Médio. Esses grupos, eles são chamados proxies. O que é um proxy? Ele não atua em nome próprio. Então, aqui tem algum jiu-jiteiro? Tem algum lutador aí? Eu sou jiu-jiteiro. É, jiu-jiteiro. Se eu tivesse algum problema aqui com você, tá? E eu não conseguisse lutar sozinho, eu ia pedir pro Vilela fazer a cabeça dele, eventualmente. Eu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu, então escolheu o cara certo. Ia financiar o Vilela pra ele fazer um treinamento aí. Eu, não tô conseguindo, tal. Acho que o Vilela vai estar mais próximo dele, vai conseguir levar essa luta adiante, tá? Então, vamos lá. Tá aí o mapa do Oriente Médio. Na faixa de Gaza, a gente tem um proxy, que é o Hamas. Então, eles são armados pelo Irã, eles são treinados pelo Irã, a logística deles, tudo vem do Irã, tá certo? Você tem lá no Líbano o Hezbollah, que é a mesma coisa. Você tem no Iêmen os Houthis, que é a mesma coisa. Qual é o papel deles aí? É basicamente tentar destruir Israel. Isso daí é o grande foco deles. Mas não só isso. O Iêmen, ele está ali tomando de conta de um estreito que é importantíssimo para a circulação da produção de petróleo mundial. Então, conforme ele faz ataques a navios, como passo aí, né, petroleiros, isso daí tem sido uma constante, mas ele causa instabilidade para o resto do mundo. E tudo isso daí está relacionado com o quê? Com o poder do Irã. Mas esse poder do Irã, a gente até falou em outro momento, ele está sendo reprimido, ele está diminuindo. Porque o próprio Irã, ele foi já atacado por Israel, conseguiu destruir algumas defesas aéreas. O Irã, por meio do Hamas, foi destruído. O Irã, por meio do Hezbollah, teve suas principais lideranças mortas também por Israel. Generais iranianos que estavam, por exemplo, na Síria foram mortos por Israel. Então, é um cenário de enfraquecimento do Irã, o que pode levar a uma estabilidade do Oriente Médio que tem sido, na verdade, muito bem quista, né? Muito bem querida. E aí entra um negócio interessante, tá? Porque o preço do petróleo hoje depende muito dessa região. Isso daí a gente aprende lá no ensino médio, no ensino fundamental da escola. Mas o Brasil, ele pode fugir, ele pode deixar de ser refém dessa realidade aí com a chamada margem equatorial, que pode ter exploração de petróleo, que é o que tornou a Guiana rica nos últimos anos. A Guiana teve um crescimento aí de 4 vezes do seu PIB em pouco tempo. E o Brasil faz parte, conseguiria, se a gente fosse colocar ali a margem equatorial, tá? Exploração de petróleo que tem lá, o Brasil conseguiria explorar exatamente na mesma região e por questões ideológicas não está conseguindo. O IBAMA não está permitindo isso. O Brasil está entrando agora, vai começar a partir de 2027, ter um decréscimo da sua exploração de petróleo. Provavelmente a gente vai deixar de ser exportador para ser importador de petróleo. E o petróleo no Brasil, os combustíveis, eles ficarão mais caros. Então é um cenário aí desastroso. Tudo isso enquanto o Oriente Médio provavelmente vai ser mais estável. Porque esses braços, esses grupos proxies que tem do Irã, eles estão começando a entrar nos eixos por meio da força. E o Brasil, que poderia continuar esse processo de autossuficiência de petróleo, o Brasil, por questões ideológicas, está abrindo mão disso e não explorando o petróleo lá da margem equatorial. Vamos lá, o Pedro, ele fala assim: em seu vídeo você mencionou que a ONU pode ser uma aliada do Hamas. Pode explicar mais sobre isso? O que é a ONU, né? Isso daí é bem interessante. Sabe o que é a ONU? Vilela, olha só. A ONU, na sua Assembleia Geral, todo mundo vai ser igual. Os 190 e tantos países que tem, eles têm tem o mesmo papel, a mesma importância em tese, tá? Não o Conselho de Segurança, mas a sua Assembleia Geral. Vamos imaginar aqui no condomínio. Ou em outro lugar, sei lá, um condomínio qualquer, o condomínio X, o condomínio que eu moro. Vamos supor que no meu condomínio tenha traficantes do PCC. Eu não sei se tem ou não. Vamos supor que tem. Tá? Tem ali uma assembleia, uma votação, todo mundo vai ter direito a voto. Se lá tiver mais bandido,
mais traficante, o que quer que seja, e eles pensarem de uma maneira diferente de mim em relação ao condomínio, eu vou perder e pronto. E aquilo dali é o condomínio, é a Assembleia em si. A Assembleia, ela não tem uma moralidade. Na ONU acontece algo parecido, tá? A ONU, ela é formada, a sua Assembleia Geral, pelos 190 e tantos países que existem, mas o que existe mais no mundo? Ditadura ou democracia liberal? Democracia, eu acho, né? Não, existe mais ditadura. No mundo? É No mesmo? mundo, a gente tem mais ditaduras. Ou a ditadura efetivamente, ou democracias que não são democracias de fato. Por exemplo, a Rússia. É uma democracia de fato? É. A Rússia tem eleições regulares, as pessoas vão às urnas, tem ali o candidato, um candidato ou outro acaba morrendo, né? Porque lá existe uma pandemia, não é uma pandemia, né? Que seria mundial. Mas tem uma epidemia, um surto de labirintite lá na Rússia. Principalmente dos opositores do Putin. Eles chegam lá na janela, eles caem e morrem. Então, misteriosamente. Tem esse surto lá, né? Então, olha só. A Rússia, ela é uma democracia no papel. A Turquia, a mesma coisa. A Turquia é uma democracia no papel. Mas, de fato, ela não é. E a ONU, ela é formada mais por ditaduras. Por isso que o Irã consegue liderar uma comissão de direitos humanos da ONU. O Irã... É um absurdo. Mas por quê? Porque a maioria dos países que formam a ONU são de ditaduras. E aí a gente entra até num cenário aí, ou num questionamento, que vale também para o Brasil, que vale para qualquer lugar. Será que todas as pessoas deveriam ter direito a voto? Porque essas maiorias nem sempre elas são qualificadas. A ONU é só um dos exemplos, tá? Porque o que você vai ter um monte lá de ditadura africana, ditaduras asiáticas, você vai ter um monte de gente desse naipe aí que vai determinar, que vai dizer, não, tudo bem, o Irã ele pode presidir a Comissão de Direitos Humanos. E isso daí, em determinada medida, acontece também nos países quando tem as suas votações. Será que todas as pessoas deveriam ter direito a voto? Será que essa maioria, ela significa algo moralmente? Enfim, é um questionamento que fica. Total.